devair de centro de treinamento das mil, mostramos a menos aqui o dosador Exacta-Air, no qual a Jumil é pioneira desde 1992, onde eu tenho aqui o dosador completo, mangueira de aspiração, a turbina de pressão negativa que faz a aspiração para segurar a semente no furo, a regulagem de singulação, abertura e fechamento do seletor, janela de inspeção para verificar periodicamente se está passando semente em excesso ou furos vazios. Tá? Aqui, o dreno, para mim, esvaziar o dosador para limpeza, manutenção, troca de disco que for necessário executar o dosador. Abertura muito simples, somente soltar as duas borboletas. Aqui eu tenho a tampa e o depósito, onde a semente é encaminhada, desce direto do dosador, do silo graneleiro da semente, onde eu tenho aqui uma comporta dosadora, uma tela de nível. Este plastiquinho aqui é muito importante, ele que delimita a quantidade de semente que deverá ser alojada ao disco. Essa comporta deve ser regulada de acordo com o tamanho da semente. A gente considera, por exemplo, milho, peneira 10 milímetros, tamanho da semente, soja, algodão, peneira 1, sorgo, sementes finas, comporta toda fechada, tá? Até 1,5, sementes médias, e podendo abrir até o máximo, de repente, para sementes de amendoim, grão de bico, feijão jalo, sementes maiores. Então, a comporta que quantifica a semente que pode chegar a alojar no disco. Aqui eu tenho um pino, é o pino de apoio do seletor de sementes. Tem que ficar sempre móvel. Se houver qualquer travamento por poeira, tratamento de semente, pó do adubo, ou coisa assim, é necessário fazer um amaciamento, ele tem que ficar sempre móvel, tá? Apoiando corretamente o seletor, tá? Se o pino trancar fechado, a possibilidade do seletor cair na parte de trás, onde corta todo o fornecimento de apoio de sementes. E se ele cair na parte da frente, proporciona até quebra do sistema do dosador. Ok? A parte de baixo aqui eu tenho o ejetor de sementes. Peça fundamental. Ela centra o disco trabalha apoiado aqui. Ela fecha o fundo do depósito para evitar de vazar a semente para fora. E ela aqui encaminha a semente para o produtor. Tá? Eu vejo que ele tem que trabalhar sempre móvel, não pode trabalhar fixo. Todas as vezes que o operador ou técnico de manutenção desmontar o sistema para fazer limpeza, vai verificar se tem a existência de alguma semente que possa travar aqui atrás do seletor, propiciando um travamento fixado dele, onde vai impedir o bom funcionamento do dosador. Então, na tampa, nós estamos restritos a esses fatores aqui. Aqui eu tenho o seletor de sementes, é o popular chamado jacaré, 4 pontas. O dosador Jumil, ele tem regulagem de seleção de sementes. Em função das dificuldades de tamanho de sementes, possibilita para nós fazer uma regulagem. Tá? O seletor, importante, não regula vácuo. O que regula vácuo, a quantidade do vácuo, é a turbina. Então o seletor ele vai fazer o papel de abrir ou fechar no furo para propiciar o alojamento da semente correto ao disco. Aqui nós temos o disco de sementes, que já vem fornecido de acordo com o material a ser plantado. Aqui eu tenho um disco de soja, 75 furos, 4,5 milímetros. Fixação já é vendido direto com o seu agitador. Importante o uso do grafite sempre no dosador. Nesse dosador Jumil, em torno de 5 gramas de grafite para cada litro de semente. Então, o disco está aqui. Aqui eu tenho um pratinho que faz a fixação do calço. Esse calço aqui é o chamado inserto, onde ele vai apoiar o disco da semente, efetuar a faixa de vácuo, a caixa de vácuo correta para fazer a aspiração e segurar as sementes corretamente. Tá? Quando for necessário fazer a manutenção da troca do inserto,
Eu vou retirar os 3 parafusinhos que estão aqui, fenda de um lado, porca 10 do outro, vou retirar o pratinho, vou sacar o inserto velho. A extração é mais ou menos dessa forma aqui, com cuidado quando estiver cheio de terra aqui no final de uma planta, tá? De dar uma maciada para retirar o calço do disco de semente. Aqui eu tenho uma ferradurinha que normalmente não incomoda, tá? Já informando tecnicamente também a questão de manutenção, na entre safra o operador vai retirar esse plastiquinho aqui, ok? Vai retirar o plastiquinho e fazer a limpeza, que aqui vai alojar poeira, tá? Possibilitando estufar assim no palavreado comum, estufar o centro do cálcio e prejudicar o alojamento do disco no cálcio. Esse disco, esse cálcio, quando for ser trocado, eu tenho que fazer uma limpeza correta dessa canaleta. Eu só vou considerar uma montagem correta quando esse cálcio entrar livre, girando. Significa que eu não tenho nenhuma interferência na questão do alojamento. Ele vai ficar solto, depois eu vou fixar o pratinho através dos parafusos, onde ele vai ficar bem apoiado corretamente para receber o disco na condição natural de aspiração. Certo? Como é que funciona o seletor de sementes? O seletor de sementes, conforme eu já disse, ele não regula vácuo. O seletor de sementes, ele abre ou fecha o furo. Se eu estiver com a semente graúda, é necessário eu abrir um pouco mais de acordo com o tamanho da semente. Se eu tiver com a semente miúda, é necessário fechar um pouquinho, tá, para propiciar a seleção correta sempre de uma semente por furo. Então, não regula vácuo, faz abertura e fechamento do furo. O vácuo é constante de acordo com a velocidade da turbina. A única coisa que vai regular o vácuo, então, é a turbina. Repetindo o seletor, ele vai exercitar a função de abrir ou fechar o furo para fazer a seleção de uma semente apenas por furo. Certo? Ele é alojado aqui num pino excêntrico, um contrapino aqui que faz o apoio. Repetindo aí, ele trabalha brevemente livre, não pode ficar fixado, apoiado 100%. Tá? Na parte traseira, eu tenho aqui o seletor, a regulagem, onde eu tenho de 0 a 6 negativo, que não deverá ser utilizado, pois quando eu passo para negativo, abre uma janela aqui e vai impedir o bom funcionamento de aspiração. Então eu tenho aqui 0 para 6 positivo. De acordo com o tamanho da semente, eu vou identificar a abertura correta. Ok? Vamos imaginar uma regulagem de um soja peneira 6 milímetros. Eu vou levar em cima do 3. A semente já tem que estar tratada. O exercício correto do grafite, naquela proporção de 5 gramas por litro. Eu deixo no 3, rodo a máquina aí por 50 metros, faço a abertura da janelinha de inspeção, linha por linha, onde eu vou identificar como é que está o funcionamento da fixação da semente ao disco. Se eu tiver semente dupla no disco, eu vou diminuir um pique no seletor de sementes, propiciando o seletor baixar um pouquinho mais e eliminar essa semente dupla. Se eu tiver semente furo vazio, eu vou elevar um pique, ou 2 se necessário, até fazer com que fique somente uma semente por furo. Tem que ter o cuidado quando eu tenho sementes duplas. Por exemplo, eu estou no 3 e eu encontro uma semente dupla, eu diminuo um pique. Ok? Volto a conferir aquela linha que estava com duplo e persistiu o duplo. Eu vou diminuir mais um pique. Pelas condições de irregularidade das sementes, pode ocorrer que a hora que eu diminua mais um pique aqui, comece a aparecer furo vazio. Então eu vou deixar no pique anterior, tá? Propiciando, eu vou tolerar eventualmente um ou outro duplo. Certo? Se a semente estiver perfeita no seu tamanho, dificilmente vai dar esse duplo.
eu vou conseguir uma singulação perfeita. Então, de acordo com a quantidade, o tamanho da semente, tá? Eu vou exercitar a abertura e o fechamento do seletor. Será necessário no plantio, na condição de poeira, eu fazer uma averiguação a cada 2 dias. Então, onde eu vou abrir o dosador, vou retirar o disco, o seletor, isso cada 2 dias, onde eu vou efetuar a limpeza correta por aqui. Quem já tem o dosador sabe que como a turbina trabalha como um aspirador de pó, ela vai aspirar poeira aqui para dentro. Então eu vou fazer essa limpeza aí na condição de pó a cada 2 dias. Aqui no pratinho, a retirada será na entre safra, tá? Eu vou verificar constantemente como é que está o giro dos meus rolamentos aqui do eixo acionador, tá? Verificar se é necessário de repente repor graxa ou num futuro aí depois de um certo uso a substituição do rolamento, certo? Sempre procurar deixar esse regulador aqui do seletor macio, certo? Periodicamente, se for necessário, eu vou fazer uma avaliação se ele está macio, se ele está funcionando corretamente na abertura e fechamento. Se ele tiver a tendência de um travamento, eu vou jogar um sprayzinho breve aqui para fazer com que ele fique sempre macio, proporcionando a regulagem correta de acordo com a necessidade. O eixo excêntrico do seletor de sementes, tá? Periodicamente será necessário fazer uma conferência de desgaste, né? Onde eu vou retirar o eixo. Importante a utilização do eixo original, fornecido pela Jumil. Aqui eu tenho o arrastador, eu tenho a molinha de pressão, o eixo propriamente dito com o seu pino elástico que faz o arraste da semente, certo? Tá? Vejam bem que essa parte maior deve ser montada para essa parte mais baixa aqui do excêntrico. Se eu montar essa parte maior para baixo, onde eu tenho aqui uma parte mais funda do eixo excêntrico, se montar ao contrário do que está aqui, vai propiciar uma inversão de abertura e fechamento do seletor de semente. Então, a maneira correta, a parte maior, tá, montada para essa parte mais baixa aqui, onde tem essa barriguinha mais rasa aqui do eixo seletor. A montagem é muito simples, essa verificação deve ser feita constantemente. Se houver necessidade de uma lubrificação aqui, pode ser feita a montagem e a fixação do parafusinho novamente. É sempre importante eu deixar o regulador do seletor está atuante, macio e tal. Mostrando aqui então o exercício da regulagem do seletor de sementes. Vejam bem, estou elevando para o positivo, ok? Observe que o seletor vai abrindo, vai liberando a boca do furo para alojamento de sementes mais graúdas ou, eventualmente, de acordo com o tamanho de sementes, pode proporcionar o duplo. E ao contrário, onde eu vou baixando a regulagem, o seletor de sementes vai fechando a boca do furo, propiciando o problema de sementes falhas. Pode ficar furo vazio se eu estiver com a regulagem muito baixa. Então, de acordo com o tamanho das sementes, eu vou executar a regulagem correta, tá? Proporcionando para que fique sempre uma semente apenas por furo. Então, o dosador consta aqui dele montado, aqui onde eu tenho a conexão do mangote que desce a semente do graneleiro, aqui o tubo de aspiração, atrás a regulagem, tá? Vamos falar de singulação, certo? Eu tenho aqui localização do condutor, onde a gente tem para o dosador selênio no furo da frente, para o dosador Jumil e Precision Plate no furo de trás, que é a angulação do condutor, certo? Então vamos comentar a respeito de singulação, certo? Quando eu tenho no solo a quantidade perfeita de sementes, porém aparecem sementes duplas, onde é que está o meu problema? Na viagem da semente. Eu tenho a quantidade perfeita, mas eu tenho sementes duplas no solo. Então, a localização do condutor, certo? O singulador, eu tenho aqui embaixo no singulador de sementes, que é um organizador,
verificar constantemente se ele tem algum problema de quebrar o pino elástico e ficar na posição indevida, o comprimento do condutor, tá? A montagem correta do sistema de monitoramento, o alojamento correto do sensor, a limpeza de rebarba que possa acontecer eventualmente na hora da furação do condutor. Então, sementes duplas com quantidade correta, o problema está na viagem da semente. Tá? Outro fator importante que pode atrapalhar o aparecimento dessa semente dupla, a pressão da linha de sementes ao solo. Eu não posso trabalhar por pressão baixa demais, onde pode proporcionar uma flutuação da linha, tá? Podendo distribuir sementes fora da hora, certo? Aí eu tenho uma outra situação que é importante a gente dominar. Portanto, aqui, sementes número exato, duplos, eu não tenho falhas, eu tenho má colocação da semente. Agora eu vou ter uma outra situação, que é a existência de números de sementes a mais, tá? E o aparecimento dos duplos. Onde é que está meu problema? No dosador, regulagem de seletor, de acordo com o tamanho da semente, tá? Capacidade de aspiração da turbina, de acordo com o tamanho da semente, tá? Velocidade de plantio, certo? Regulagem da comporta e também, mais do que nunca, a pressão da linha no solo. Tudo isso aí proporciona uma correção, tá, desse fator de sementes em excesso, certo? Com sementes duplas.